Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu pastor pela confiança, irmão Francis, pelo convite. Muito obrigado. É uma grande honra e, nossa, a primeira vez que eu tenho essa oportunidade aqui, confesso aos irmãos que fico um pouco nervoso, mas a palavra de Deus é a que vai ser falada aqui nessa noite. A única coisa que eu peço é que Ele me use. Então, vamos começar com uma oração breve. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos proporcionado. Toma aqui, ó Pai, a Tua noiva. Abra, Senhor Deus, o coração de cada um aqui, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. E usa-me, Senhor Deus, apenas como instrumento Seu, ó Pai. Que meus conceitos e preconceitos, minhas razões não venham interferir em nada que vai ser pregado nessa noite, ó Pai. Que a Sua palavra venha ser dita e pregada de forma pura, como assim o Senhor quer. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde que eu recebi o convite, eu vim perguntando a Deus o que Ele queria falar, não só comigo, mas o que Ele tinha para falar com a igreja, o que eu poderia trazer como a palavra dEle nessa noite. E uma coisa que sempre tocou muito ao meu coração, e eu coloquei como tema dessa mensagem, é relacionamento com o Pai. E para isso, eu vou começar com 3 versículos espalhados na Bíblia. O primeiro deles é Êxodo 20:12. Que diz assim, amém. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A outra fica no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando Jesus está ensinando sobre a oração, ele fala assim, Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que te vê, que está oculto. O teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E a última fica no livro de Isaías 49, versículos 15 e 16, também bastante conhecido, dizem assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma da minha mão te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante a mim. Amém? São versículos que não parecem estar diretamente relacionados, mas se os irmãos perceberam, todos eles falam sobre Pai. O primeiro versículo, se os irmãos depois de examinarem as suas Bíblias, vocês vão reparar que a palavra Pai vem totalmente escrita em minúsculo. E os demais versículos, tanto em Mateus quanto aqui no livro de Isaías, a palavra Pai vem escrita em maiúsculo. Isso não é uma mera coincidência. O responsável pela tradução tomou bastante cuidado em destacar essas palavras, e elas no original também são um pouco diferentes. A primeira deixa explícito que o Pai, em minúsculo, fala do progenitor. E no livro de Mateus e agora em Isaías, a palavra Pai em maiúsculo vem falando diretamente sobre Deus, sobre o nosso Criador. E uma das coisas que eu acho bastante interessante é como Jesus, lá na frente, ele vem deixando claro essa relação de Pai que Deus tem com a gente. Porque ele poderia chamar os discípulos dele: vem cá, que eu vou ensinar vocês a orar. Quando vocês forem orar, fala assim: meu Pai. Mas em nome do próprio Jesus. Mas ele diz:
quando for orar, vai para um lugar secreto e não fala o Pai de Jesus. É o vosso Pai. É essa relação de Pai que Ele quer que a gente tenha com Ele. E no livro de Isaías, essa relação também é descrita pelo próprio Deus. Porque esses 2 versículos que eu li, ele vem como uma palavra do próprio Deus para o seu povo. E o engraçado é que Deus, também não de forma aleatória, ele faz uma comparação não com outro pai, não com um pai progenitor, mas ele faz uma comparação com uma mãe. Mesmo que a mãe se esqueça, por que não o pai? Se era ele que estava falando, ele ia se colocar depois como um pai superior. Mas ele fala, mesmo que uma mãe se esqueça, eu não esqueço de vós. E é incrível isso. Existe essa distinção muito clara entre o pai progenitor e o pai criador, que é o nosso Senhor. E essa relação, irmãos, ela nem sempre é muito fácil de ser estabelecida. Eu vou dar um exemplo, vou me utilizar como exemplo. Eu, durante muitos anos, tive uma dificuldade bastante grande de enxergar Deus como Pai. Não racionalmente, racionalmente eu sabia. Mas para mim era muito mais fácil olhar Deus como um ser superior, criador de tudo, de todos, que tudo estava sobre suas mãos, mas olhá-lo de longe como Deus, que poderia mudar tudo, poderia fazer um monte de coisa à minha volta e que aquilo afetaria também a minha vida. Mas pensar em Deus como Pai, como aquele Pai que a gente tem uma relação íntima, como aquele Pai que a gente estava cantando aqui ainda agora, uma coisa eu vou te pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias, deixa eu ficar nos seus braços, deixa eu ficar na tua casa, porque aqui eu me sinto bem, porque aqui a gente se fala, porque aqui a gente tem intimidade genuína. Esse Pai, durante muito tempo, tive dificuldade de enxergar. E isso porque a minha visão de Pai, ela foi um pouco deturpada. Isso, infelizmente, não é exclusividade minha. Eu cresci a partir de um casamento que foi desfeito, então meus pais eram separados, meu pai teve uma outra família. Isso por si só a gente vê que existe uma certa separação. Por causa dessa separação eu não tive o meu pai, meu progenitor, tão presente na minha vida. Então, quando a gente fala que Deus é o seu pai, mas você tem uma certa resistência ou você não tem um relacionamento tão íntimo, não que eu não via o meu pai, eu via, a gente convivia algumas vezes por semana, mas a gente não tinha um relacionamento muito íntimo. Então, quando a gente tenta associar a imagem de Deus com a imagem de pai, essa imagem, infelizmente, ela é muito deturpada pela sociedade e ela, infelizmente, acaba atrapalhando o relacionamento que a gente cria com um Deus depois. Porque não é que eu não acreditava em Deus, não é que eu não tinha aceitado Jesus, só que imaginar que tinha um ser que queria me tratar como um filho, como uma criança desamparada, que é assim que ele quer receber a gente, aquilo já era um pouco demais para o meu intelecto. E essa foi uma coisa que eu tive que quebrar bastante depois. Essa é uma responsabilidade que nós hoje, como filhos de Deus, como cristãos, como noiva, temos que avaliar como intensa responsabilidade. A gente, às vezes, parece que não tem noção da responsabilidade que é cuidar de uma criança. Ensinar os caminhos de Deus para uma criança.
ser principalmente exemplo para uma criança. Porque o exemplo, ele tem um poder incrivelmente maior do que a palavra. Existe uma frase que é bastante comum, eu não lembro quem falou a primeira vez, que é: as crianças, elas têm uma dificuldade enorme em fazer o que você diz, mas têm uma facilidade incrível de fazer o que você faz. Então o nosso exemplo, o nosso direcionamento, e Provérbios inclusive vem dizendo depois: educa o menino ou a criança no caminho que ele deve andar. E educar não é simplesmente dizer vai. Educar não é simplesmente pegar e mostrar a Bíblia e falar lê. Educar não é simplesmente mandar para a escola ou falar. Porque não adianta eu chegar para o meu filho e falar assim: filho, mais tarde, quando você for um jovem, você tem que ter uma relação respeitosa com uma moça. Enquanto isso, eu agrido a minha esposa em casa. Você acha que meu filho vai fazer o que eu digo ou fazer o que eu faço? Então, educar, quando Deus vem aqui falando em Provérbios, é dar exemplo, é carregar pela mão. Essa responsabilidade, ela não pode simplesmente ser delegada a outros. A responsabilidade para que a gente um dia possa ver o nosso filho tendo essa relação que a gente quer com Deus, essa relação que nós temos com Deus, ou que nós buscamos com Deus, ela pode ser muito afetada com a forma como nós criamos, com a forma como nós lidamos. Isso precisa de bastante cuidado, bastante carinho, bastante paciência, bastante oração. Mas, irmãos, é compensador. Então, quando Jesus ele vem falando, essa no Novo Testamento, para mim, é um dos maiores exemplos do reconhecimento do relacionamento que o Senhor Jesus quer que a gente tenha com Deus. Quando ele fala com o seu pai, com o teu pai e não com o meu pai, ele está deixando claro que a relação de intimidade que ele tem com Deus é o tipo de relacionamento de intimidade que nós devemos ter com Deus. É simplesmente deixar de ver Deus ao longe como um ser num pedestal invisível e que ele pode fazer várias coisas ao teu redor e que isso simplesmente afeta a tua vida, como aquele pai que chega em casa ansioso para ver o filho, que abraça ele, que carrega ele, como uma criança de verdade. É uma relação, estabelecer uma relação de total dependência, onde não existe segredo, onde não existe medo, mas existe uma confiança incrível que só uma criança consegue estabelecer com o pai. Às vezes, quando a gente cresce, aliás, às vezes não, normalmente quando a gente cresce, a gente começa a ter uma coisa que é muito boa, chamada filtro. Então, às vezes, se a gente faz alguma coisa errada, a gente evita falar sobre aquilo. Se aquilo for vergonhoso, a gente não fala sobre aquilo. Alguns adultos, se fazem alguma coisa errada, não falam sobre aquilo. Mesmo que algum amigo, ou principalmente o pai, pergunte: e aí, filho, como foi teu dia? Aí o adolescente que aprontou alguma coisa na escola, foi tudo bem. Por quê? Existe um filtro, e ele sabe que ele vai ser punido. Meu filho, se eu pergunto a ele ainda: e aí, filho, como foi na escola? Eu falo assim: hoje eu fiquei de castigo, eu comi legumes. Isso é incrível, porque mesmo sabendo que ele pode ficar de castigo em casa também, ele me conta. Percebem a diferença da relação de uma criança com um pai e de um jovem, de um adulto com o pai? Essa é a relação que o Senhor busca, é a relação que a gente estava aqui cantando, desesperado. Falou: Senhor, deixa eu ficar na tua casa, deixa eu ficar nos seus braços. Eu não quero ficar ouvindo do outro lado da porta. Eu não quero ficar ouvindo do outro lado, em outro quarto, num cômodo separado. Eu quero estar aqui nos seus braços todos os dias.
Eu quero ter uma relação com o Senhor que me faça acordar de madrugada chorando e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, mesmo quando eu estiver passando por algum tipo de dificuldade. Porque o Senhor falou para mim, lá no livro de Isaías, que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor não vai se esquecer. E ele deixa uma coisa muito clara. Não é simplesmente porque ele tem uma memória incrível e porque ele não se esquece. Ele poderia simplesmente ter omitido essa parte, mas ele deixou claro, eu não consigo esquecer de você porque eu tenho o teu nome marcado nas minhas mãos. Obviamente isso é uma figura de linguagem. O Senhor não tem carne para que Ele tenha escrito os nossos nomes nas mãos. Mas a marca que Ele fala com o seu nome, ela é única. E pensa quantas marcas existem só aqui nesse espaço hoje. E quantas marcas Ele fez, cada uma pessoa que Ele resolveu salvar e tomar para si. E ainda assim, com tantas pessoas e tantas marcas que Ele fez em si mesmo, Ele não esquece de nenhum de nós. Porque nós somos preciosos. E o que nos diferencia um do outro não é o nosso nome. Porque Adriano podem existir um monte. Imagina quantos Adrianos existem por aí. Tatianes. Certo? Um monte. Por aí existe um monte. E não adianta a gente colocar o nosso nome completo, porque também vai existir outro igual. A marca que Ele fez para ser única, pensa numa coisa que é única para todos nós. Código genético. Dá uma volta na Terra. Isso é o que está gravado, porque você é único para Deus. E aí a gente pensa, o que Ele pode ter feito de tão incrível que gerou uma marca nele, que Ele é incapaz de se esquecer de mim? Pensa no sacrifício que Ele fez de Jesus Cristo lá na cruz, lá na frente, porque o próprio livro de Isaías vem falando mais para frente. O sacrifício que Ele fez, depois disso, Ele não consegue esquecer, porque se eu tivesse dado meu filho para morrer por alguém, com certeza eu não conseguiria esquecer o nome daquela pessoa. Imagina Deus. Ele é um pai muito maior, muito mais perfeito do que qualquer um de nós pode ser. Ele é um tipo de pai que vai muito além do que nós conseguimos imaginar. Eu tenho certeza que por melhor pai que eu acredito que eu sou e por maior esforço que eu faça para poder criar o meu filho, eu tenho certeza que quando chegar lá na frente, quando ele tiver uns 20, 30 anos, ele vai ter uma lista de coisas que ele vai falar assim, o meu pai errou nisso, meu pai errou nisso, meu pai errou nisso. Ele podia ter feito melhor nisso daqui. Ele podia ter feito melhor naquelas outras coisas ali. Isso vai acontecer com cada um de vocês, irmãos. É incrível, a gente se doa para aquela criança, faz um sacrifício enorme, vai chegar lá na frente e ele vai falar um monte de coisa que você podia ter feito melhor. Porque nós não somos perfeitos, por mais que isso seja frustrante, nós não somos perfeitos. Nós temos um monte de falhas. Nós temos a nossa própria vida também para cuidar. Os pais aqui que saem para trabalhar, principalmente pais que fazem às vezes serviços pesados, chegam em casa com o corpo destroçado e tem uma criança com a bateria carregada até o teto, querendo brincar. Ainda mais a mãe bota a criança para dormir de tarde, e aí o pai chega e a criança está com a bateria carregada. O pai não vai conseguir dar conta. E quando chegar lá com os 20, 30 anos, ele vai falar, papai, eu lembro que você chegava em casa descansado, só brincava meia hora comigo e ia dormir. A gente é incapaz de suprir todas as necessidades dos nossos filhos. E é por isso que existe um pai muito maior, muito superior a nós mesmos. E aí o livro de Provérbios vem falando, ensina o menino, ensina a criança. Porque ele vai ficar frustrado com você. Ele vai se decepcionar com você.
Mas se essa criança também tiver o mesmo relacionamento e entender que eu sou o pai, e que eu sou um pai presente, que sou um pai que não se cansa, que sou um pai que não tem os ouvidos fechados, ele não vai ficar frustrado comigo. Esse é o tipo de relacionamento que nós precisamos buscar com Deus e que nós precisamos mostrar aos nossos filhos para terem também com Deus. Porque esse é o tipo de relacionamento que vai levar, no último, os nossos filhos a serem salvos. A gente tem... Eu vou ler aqui rapidinho, no livro de Mateus 18:3, Jesus fala assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos ou como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. E aí, de primeiro parece que isso contrasta totalmente com uma outra parte da própria palavra de Deus que fala que se eu receber o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, isso seria o suficiente para eu ser salvo. E aí o próprio Jesus vem agora e fala assim: se vocês não se converteres e não forem, vê que é um e, não é um ou. Se não se converterem e não se tornarem como uma criança, de maneira alguma entrarão no reino dos céus. Quer dizer que a palavra de Deus está errada, está em conflito? Absolutamente, não. Quer dizer que uma coisa não exclui a outra. Quer dizer que a palavra de Deus, por mais incrível e por mais folhas e versículos que ela tenha, ela tinha um objetivo quando ela foi escrita, ela tinha um público-alvo e, naquela época, existia uma limitação. As pessoas não tinham capacidade de escrever um computador que armazena terabytes de dados, igual hoje. Eram pergaminhos. E tinha um público-alvo. Por isso que ela é estudada até hoje, tantas coisas são descobertas. Só que aqui o Senhor vem dizendo que se não for como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. E vê que ele começa com, em verdade te digo. Normalmente quando Jesus diz isso, ele está enfatizando, ele está dizendo, estou te dizendo com absoluta certeza, sem a menor sombra de dúvida, isso daqui. Não tenta correr, não tenta buscar em nenhum outro lugar. Não adianta você também chegar lá na outra parte que diz que receber Jesus como Salvador e você vai ser salvo. Não, foi o próprio Jesus que disse. Se entenda com ele. Ele está dizendo aqui que se não se converter, se não for como uma criança, de absolutamente maneira nenhuma vai entrar no reino dos céus. Isso significa que quando nós recebemos o Senhor Jesus, existe uma necessidade de transformação. Como é que você sabe que recebeu Jesus? Como é que alguém sabe, através da tua vida, que você recebeu Jesus? Transformação. Simplesmente falar, eu recebi Jesus, ou ir no notário e fazer um documento, não vale de nada. Precisa de transformação. Existe um pregador muito famoso, e eu gosto muito dele. E toda vez que eu vejo uma pregação dele, às vezes me dá dor nas costas, e parece que tanto que eu apanho, que é o Paul Washer. E existe uma analogia que ele fez, que é a seguinte. Ele falou o seguinte, imagina que eu tenha chegado aqui, atrasado para a pregação. E eu falo para os irmãos, desculpa irmãos pelo meu atraso, é que eu estava vindo a 100 por hora, apressado, para chegar aqui na hora. E aí eu bati de frente com um caminhão. Meu carro ficou destroçado. Só que eu estava na hora, eu saí, peguei um táxi e vim para cá. Ainda palavras dele. O que vocês diriam? Naturalmente falariam, Adriano, pastor, você está mentindo. É impossível você bater de frente com um caminhão a 100 km por hora. Se você tiver a 100 e ele tiver a 60, são 160. É uma colisão incrível, você não tem como sair dali inteiro. E aí ele termina da seguinte forma. Se colidir com um caminhão deveria gerar uma transformação tão grande na tua vida, no teu corpo, deixando marcas, deixando sequelas, o Senhor Jesus, ele não é
muito maior do que um caminhão? O encontro com Ele não deveria gerar uma transformação ainda maior? Então não adianta falar simplesmente, eu aceitei Jesus e agora eu vou para o céu. Jesus vem dizendo, em complemento disso, vocês precisam se converter e se tornar como uma criança. Sabe, quando eu falei do Pai e que Deus quer nos receber como filhos, não é esse filho com coração adulto de quem acaba de conhecer Jesus, cheio de razões, cheio de autossuficiência, cheio de conhecimento, cheio de vaidade, de ganância. Quando ele fala para que a gente se transforme como criança, a gente está falando de uma criança que é totalmente dependente do Pai, que se enxerga como nada diante do Pai, que enxerga que não pode fazer nada sem Ele, que não tem vaidade, que não tem medo de chegar para o Pai e falar assim, Pai, hoje eu fiquei de castigo na escola. Que não tem medo de falar para o Pai que fez alguma coisa de errado, porque quando a gente fala isso, a gente só está falando, deixando claro o que a gente fez, porque Ele sabe. O nosso maior problema, às vezes, quando a gente é adulto, é que a gente esquece que Ele está do nosso lado. E aí a gente não conta na oração. Só que o Senhor está esperando que a gente vire uma criança para que a gente possa entrar no reino dos céus. Para que a gente vire uma criança, para que a gente possa ter um relacionamento íntimo que nós, como adultos, não conseguimos ter. Que nós, como homens intelectuais, cheios de filtro, não conseguimos ter. Às vezes a gente... Isso já aconteceu comigo, de estar no meio de uma igreja e ver uma pessoa chorando e falando com Deus. Eu olhar assim e falei assim, meu Deus, para que tanto? E eu era só um recém-convertido que não conseguia entender o que aquela pessoa estava vivendo, porque eu não conseguia entender o nível de ligação com o Pai que ela tinha, que era tão grande, e que depois eu pensei que eu tinha que ter uma relação igual àquela. Eu tinha que buscar uma relação igual àquela, de não ter medo. Você vê uma criança, se ela tiver que chorar no meio de todo mundo, ela não vai ter vergonha, ela não vai falar assim, peraí, deixa eu chamar meu pai lá para fora da igreja, para eu chorar lá fora e falar para ele que eu quero. Ele começa a chorar na frente de todo mundo, porque ele não se importa se a gente está olhando. A relação dela é tão limpa, tão pura com Deus, com o Pai, que ela não se importa. É esse tipo de relação que Jesus vem falando. Se você não se transformar numa criança, se você não for como uma criança, com o coração totalmente ligado ao Pai, você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Não tem espaço para quem tem um caminho próprio. Não tem espaço para quem é independente. Um dos grandes atributos de uma criança é sinceridade. É um coração limpo. Não é não fazer besteira, não é não errar. Meu filho faz um monte. Às vezes ele vem com a bola brincando na sala. Eu falei assim, filho, já falei um monte de vezes, não brinca com a bola no teu quarto. Na sala não pode. Passa uma semana e ele aparece de novo com a bola. Não é que a criança não vai errar, só que ela pede desculpa, ela se arrepende, ela ouve, ela aceita a correção. E se você corrige, ela fica triste na hora. Mas passa um pouquinho, ela já está com um sorriso aberto, imenso, porque ela reconhece em você uma figura que é muito maior do que os próprios conceitos e as tristezas dela. Ela não fica de birra com Deus. Ela não fica triste com Deus. Deus me repreendeu, agora vou colocar ele sentado na cadeira e não vou mais falar com ele. Deus, daqui a um mês eu volto. Estou de greve, vou fazer silêncio. Uma criança não faz isso, ela pode até tentar fazer isso. Vai para o quarto, emburrada. E daqui a pouco ela volta com um sorriso aberto, falando assim, pai, quero água. Eu acabei de brigar com ele, ele simplesmente esqueceu.
Deus acabou de colocar a gente num cantinho do pensamento. Nós, ou a sociedade aí fora está toda emburrada, chateada, porque está 1 ano trancado em casa. Revoltada com o que pode acontecer daqui para frente. E a gente está aqui cheio de esperança. Óbvio, a gente quer que as coisas abram, que a gente possa sair, mas a gente está cheio de esperança. E a nossa esperança não é simplesmente nessa. É a esperança que passa de tudo isso. Porque a gente sabe que Deus pode fazer muito mais. Porque a gente sabe que Ele está pronto todo momento para receber a gente como uma criança no seu colo. Que é um relacionamento mais íntimo do que esse. Diz que adulto chega para o pai e fala assim: pai, quero sentar com você. Senta aqui na cadeira, eu vou sentar no teu colo, eu vou te contar um monte de coisa. Ninguém faz isso. Só pensar nisso parece ridículo. Eu nunca faria isso. O meu filho não, eu sento na cadeira, ele quer me contar alguma coisa, ele senta no meu colo. Você quer uma relação mais íntima do que essa? Essa é a relação que Deus quer estabelecer com cada um de nós. Aquela que Jesus fala assim: vai para o teu cantinho, onde não tem ninguém te olhando. Não é para você não ficar com vergonha, é porque num lugar onde você está totalmente isolado, onde você sabe que tem alguém para te ouvir, falar, e para ouvir falar o que ele já sabe. Ele simplesmente vai te colocar no teu colo e ouvir o que você tem para falar. E ouvir o que você tem para chorar. Há pouco tempo atrás eu comecei a orar, ao invés de todas as vezes falar Senhor, meu Deus e tudo mais, eu tentei falar Papai. E no começo foi um pouco difícil. Mesmo já tendo essa visão de que eu sei que Deus é meu Pai, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele cuida das minhas necessidades íntimas, que não é simplesmente cuida das pessoas à minha volta e isso em algum momento faz bem a mim, Ele realmente se preocupa com cada um de nós. No começo foi difícil falar Papai, parece tão estranho. Mas depois que passa essa estranheza, que você se liberta disso, é incrível, porque parece que você consegue contar coisas para Ele que não conseguia antes, falando Senhor, meu Deus, estou aqui diante de Ti. Uma criança não fala assim. Fala, Papai, hoje eu fiz uma grande besteira. Eu sei que eu posso ficar de castigo por isso. Mas me ajuda. Me recebe no teu colo de novo. Fala comigo da forma como você falava antes. Porque é assim que eu quero ser. É assim, é essa relação que eu quero ter. Você pode ter perdido o seu pai, progenitor. Você pode não ter uma relação muito boa, você pode ter uma relação distante. Mas se existe um pai que Ele está pronto para te receber, não importa a hora, não importa o momento, não importa a sua dificuldade. Se existe um pai que pode te receber assim, que não vai te julgar pelas suas atitudes, mas provavelmente também não vai te livrar dos erros que você cometeu, porque Ele é pai e Ele é justo. Mas Ele está pronto para te receber, e se existe um pai que pode fazer isso, é Deus. Se existe um pai que pode te colocar no colo, que te dá um abraço apertado e carregar você com a mesma facilidade que a gente carrega um bebê, pega ele assim, é levinho, porque para Deus é fácil. Às vezes a gente parece que olha e fala assim, não, isso daqui não adianta eu falar, porque isso daqui é difícil. Isso daqui é uma coisa que é difícil demais. Para Deus tudo é fácil. Para Deus é fácil. O problema que você está passando, a dificuldade que você está passando, a tristeza que você está enfrentando, para Deus é fácil. Não existe forma difícil para Deus. Para Deus não existe, ou vai acontecer do jeito fácil, ou vai acontecer do jeito difícil. Para Deus é sempre fácil. O difícil é para a gente. Não importa o peso que você está recebendo, o peso que você está carregando. Deus está disposto, a partir do momento em que você queira. Porque
diferente de nós pais, em que se o meu filho não quer alguma coisa e eu quero, porque eu sei que é o melhor para ele, eu vou lá, agarro pela mão e levo e falo assim, vai fazer isso daqui, ou vai ficar isso daqui. Incrivelmente, Deus, ele é um pai diferente, é muito superior do que da gente, porque ele simplesmente fala assim, a hora que você quiser, você vem. Eu estou aqui disposto para te ouvir. Se você não vier, você pode passar por um monte de problema, que eu poderia te ajudar a passar por ele, mas eu estou aqui. O tipo de relação com Deus, ela é parecida, mas ela é muito melhor do que a gente tem com os nossos pais aqui. Esse é o tipo de pai que Deus é. Eu vou deixar para os irmãos, para finalizar, alguns atributos que são únicos desse pai que nós temos e que às vezes nós nos afastamos. Ele é criador, ele é todo-poderoso, fonte de vida, conhecedor de todas as coisas. Por isso que eu falo que quando a gente vai falar com ele, a gente só está simplesmente falando, porque ele já sabe. Ele não muda, ele é perfeito, ele é santo, ele é justo, ele é misericordioso e ele é cheio de graça. Esse é o seu pai. Esse é o pai que está esperando para que a gente se sente de novo no colo dele e comece a contar as nossas alegrias e as nossas tristezas. Esse é o pai que está esperando para a gente restabelecer ou reestabelecer um relacionamento íntimo com ele. Esse é um pai perfeito que não nos abandona, que não nos deixa cair, que está sempre do nosso lado, com as mãos estendidas, para que a gente segure, para que a gente se apoie. Amém? Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade.